Cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a confiança do pastor Abílio, do pastor Bilão, do pastor Ed, depositaram em mim essa responsabilidade. Não é a primeira vez que eu falo nessa igreja. Eu falei uma vez, ainda quando era o Balão, eu fiz uma palestra sobre clonagem, mas não tem nada a ver. Hoje a responsabilidade é muito maior, que é sobre a palavra de Deus. E eu agradeço a todos por permitirem que eu esteja aqui nesta manhã. Peço a Deus que me proteja, que tire de mim todo resquício de vaidade, de orgulho, Senhor, que toda humildade, eu quero aqui declarar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E diante desse púlpito, eu quero confirmar a palavra do irmão Pinhata, que ele falou na semana passada, que é com temor e com tremor, e é verdade, com temor e com tremor. Nós vamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13, vamos ler. Essa é uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela tem, Mateus, versículo 8, capítulo 8, versículo 5. A palavra de Deus tem essa propriedade, né? A gente vê a palavra de Deus por outro prisma, fala, eu já cansei de ver essa palavra, já cansei de ver essa passagem, mas a gente vendo por outro prisma, por outro enfoque, vem uma nova bênção, um novo entendimento. A palavra tem essa propriedade, essa capacidade de se transformar, né? Então está escrito a cura do criado do centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião Jesus: vai-te, seja feito conforme a tua vontade, a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Centurião de Cafarnaum. Cafarnaum, o nome Cafar quer dizer aldeia, e Naum, o Consolador. Então Cafarnaum, aldeia do Consolador. Era uma cidade pequena, cidade de pescadores, à margem do Mar da Galileia. Não tinha muralhas, não tinha construções imponentes, mas era uma cidade importante porque ela ficava na rota, como uma rota comercial entre o Egito e a Síria. E era também um centro arrecadador de impostos para Roma, porque Roma era a nação dominante da Galileia. Tanto que Roma mandou para lá um destacamento do seu exército, que era uma centúria, 100 soldados, uma cidade pequena, e comandados por um centurião. E do ponto de vista bíblico, Cafarnaum tornou-se o centro da atividade evangelizadora de Jesus, onde ele estabeleceu a sua casa, a sua residência. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 13 e 14, deixando Jesus Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías.
Em Cafarnaum também Jesus ensinou na sinagoga. E tem um detalhe, essa sinagoga foi construída pelo centurião. Esse centurião desta passagem. Em Lucas 4, capítulo 4, 31 e 32, não preciso abrir, porque eu vou citar vários versículos aqui. E desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinou no sábado. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Lá em Cafarnaum também Jesus curou um endemoniado, está em Lucas. Ele expulsou o espírito imundo na sinagoga. Ele curou um paralítico, aquela história que Jesus estava dentro de uma casa, tinha muita gente e os amigos do paralítico não tinham como entrar com a maca. Então eles abriram o telhado, tiraram as telhas, desceram a maca com cordas na frente de Jesus. Isso aconteceu em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum também ele realizou a eleição dos 12 apóstolos, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Curou a sogra de Pedro, está em Mateus, capítulo 8. Devolveu a vida à filha de Jairo. Jairo era um dos maiorais da sinagoga. E vocês calculam o desespero. Quando o desespero bate, quando ele viu a filha morta, ele se despiu de toda a sua autoridade, de toda a sua religiosidade, de todo o seu judaísmo, e foi atrás de quem podia devolver a vida dele, da filha dele, que era Jesus. E no caminho, Jesus ainda curou, por tabela, ainda curou uma mulher que tinha hemorragia. Essa mulher, ela achava que tocando nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela fez isso. E Jesus falou, peraí, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mas Senhor, no meio dessa multidão aqui, todo mundo se empurra, alguém tocou no Senhor. Falou, mas em mim saiu virtude. E a mulher foi curada de imediato, graças à fé dela. E chegando na casa de Jairo, eles estavam cantando hinos fúnebres. E Jesus falou, ela não morreu, ela está dormindo. E o pessoal começou a rir ironicamente, falou, esse cara não sabe nada, né? Ela morreu mesmo, né? E Jesus pediu que todos saíssem, e só ficou o pai e a mãe, e mais 2 discípulos, e Jesus falou em aramaico, Talita cumi, menina, levanta, e a menina passou a andar pela sala. Tantos outros milagres e feitos que aconteceram em Cafarnaum mereceram ser eternizados nas páginas da Bíblia. Mas hoje o trecho que nós vamos falar é sobre o servo do centurião de Cafarnaum. Esse centurião, ele representava o exército romano, o exército mais poderoso da época, temido. Porque ele tinha, considerado imbatível, porque eles tinham uma capacidade de tecnologia, eles inventaram a tecnologia da guerra, eles se movimentavam rapidamente, eles obedeciam a estandartes, os estandartes davam ordens para a mudança do cenário, cornetas e apitos, e essa movimentação rápida, a hierarquia, a divisão de comando, isso permanece até hoje, foi copiado por todos os exércitos modernos, até a presente data. E essa capacidade e rapidez do exército romano é que levava o medo e o pavor das linhas inimigas. Eu queria mostrar o primeiro slide. Então, esse é o testudo, ou tartaruga. Em segundos, o exército romano era capaz de montar um negócio como esse, que não era desse tamanho, era muito maior. Os soldados eles eram protegidos por escudo em cima, atrás, na frente, em todos os lados. E no meio, entre um escudo e outro, saíam lanças enormes que ficavam que nem um ouriço. E aquilo levava terror às hostes inimigas, né? E a menor parcela do exército romano era o contubérnio. Agora aquele outro, por favor. Anterior. O contubérnio eram 8 soldados. Era menor, é como se hoje fosse uma patrulha. Depois vinha a centúria, que eram 100 soldados.
E em seguida vinha a coorte. É uma palavra diferente porque tem duas letras O, né? A coorte. Às vezes a gente passa batido, lê batido a Bíblia e não entende que coorte são 6 centúrias, são 600 soldados. E que importância tem a gente saber isso? Porque em Mateus 27, capítulo 27, está escrito: em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Reuniram em torno de Jesus 600 soldados, porque eles achavam que, os romanos achavam que Jesus era um líder revolucionário. E eles tinham medo, como nós temos hoje, né, que a prisão desse líder pudesse causar uma revolta, uma revolução, um motim, né? Então eles puseram 600 soldados para proteger Jerusalém. Agora outro slide, último. Esse bonitão aí é o centurião. É bem provável que Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios, em capítulo 6, ele fala sobre a armadura do cristão. É muito provável que ele tenha se inspirado na indumentária do centurião para escrever a armadura do cristão: capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados no evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé, orando sem cessar, para que nós possamos pisar cobras e escorpiões, expulsar espíritos imundos e nada nos causar dano. Essa é a armadura do cristão. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês: quando que nós devemos vestir a armadura do cristão? Todo dia, porque o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para que a gente caia. E quem está de pé, ore para não cair. E nós sabemos um centurião que foi convertido, nós sabemos o nome, que era Cornélio. Foi o primeiro gentil, o primeiro incircunciso que foi convertido por Pedro. Pedro era contrário à conversão de não-judeus, mas o Cornélio foi o primeiro. Esse centurião de Cafarnaum, nós não sabemos o nome, mas a Bíblia, ela nos dá condições de nós montarmos uma personalidade desse centurião. Primeiro, para ser centurião, tinha que ser um líder, tinha que ser um guerreiro, tinha que ser valente, ele tinha que ser leal a Roma e ter um comportamento que fosse um comportamento exemplar, para servir de parâmetro para os seus comandados. Então ele tinha que ser admirado pelos seus comandados, e de fato o centurião era, porque eles não tinham mordomia, eles andavam, comiam na mesma comida dos soldados, eles moravam no mesmo alojamento que os soldados e não tinham cavalo. Eles iam na guerra a pé e sofriam os mesmos perigos que os soldados sofriam. Por isso ele era admirado pelos seus soldados. O centurião era um homem digno. Mesmo os judeus, os anciões judeus, o consideravam digno, porque ele havia construído uma sinagoga, e também porque a gente lendo a personalidade desse centurião, a gente vê que ele era um homem fora de série. Ele era misericordioso, porque ele teve dó, se condoeu da situação da doença do seu servo, do seu escravo. E naquele tempo vocês sabem que o escravo, ele não tinha direito a nada. O dono do escravo, o senhor do escravo, podia até matá-lo, que nada, está tudo bem, né? Mas ele não, ele era uma pessoa diferente. Ele teve dó do seu servo e foi buscar a Jesus. Os anciões judeus é que foram dar o recado para Jesus. E ele, por fim, ele era um crente, porque mesmo sem ter sido convertido, mesmo sem ter sido evangelizado, ele acreditava no poder de Jesus. E aquele centurião, que aos olhos humanos, dos seus comandados, aos olhos dos anciões de Deus, era um homem digno, quando ele se deu de frente com Jesus,
diante da santidade de Jesus, ele falou: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entreis em minha casa, nem debaixo do meu teto, mas manda uma só palavra, e meu servo será salvo. Porque eu sou homem que estou debaixo de ordens, e dou ordens, e eu falo para esse, vai, ele vai, e fala outro, vem, ele vem, e o Senhor, se mandar uma só palavra, o meu servo será salvo. E Jesus ficou admirado, porque falou: puxa, mas nem Israel vi tamanha fé, nem Israel. E pensou, não falou, mas deve ter pensado, falou: esse homem descobriu a chave do meu reino, e a chave do reino de Deus é a palavra de Deus. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, está escrito: o Senhor disse: faça-se a luz, e através da palavra de Deus, todos os luminares do céu, do firmamento, do universo foram acesos. Hoje a ciência tenta explicar com a teoria do Big Bang, né? E o universo até hoje ainda está em expansão, mas eu acredito que foi a palavra de Deus que falou: faça-se a luz, uma palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu sou Gideão, como o pastor Abílio também foi, e como vários irmãos aqui nessa igreja são Gideões. E quando eu vou entregar a palavra de Deus nas escolas, eu falo para as crianças: vocês tiveram aula de português aqui? Tivemos. Então vocês sabem que o verbo é a palavra em ação. Então vamos trocar o versículo 1 de João, vai ficar assim: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Eu estou entregando Deus para vocês. E as crianças seguram a Bíblia como se estivesse segurando uma brasa. E na verdade é, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Quando nós queremos falar com Deus, é fácil, abre a Bíblia. Quando nós vamos no cartório e fazemos o nosso testamento, nós estamos colocando ali no papel a nossa vontade, para depois do nosso passamento, tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós fizemos de mais rico, de mais valioso, nós determinamos que aquilo seja dividido entre os nossos entes queridos. E Jesus fez isso também. A Bíblia, Deus fez o Novo e o Velho Testamento. E nós temos que tomar conhecimento qual que é a vontade do Pai para nós. Porque todas as bênçãos, todas as promessas de Deus estão ali. Nós somos filhos de Deus, nós temos que tomar conhecimento do que está escrito nesse testamento. E a bênção maior de todas, a nossa salvação eterna, também está ali na palavra de Deus. O que a palavra de Deus é? Ela é, em Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em Hebreus 4:2 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito, capaz de separar juntas e medulas, capaz de discernir as intenções do nosso coração. Isaías 55:11, os Gideões sempre falam essa palavra nas nossas mensagens, né? Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a designei. Quer dizer que a intenção, a vontade de Deus vai ser cumprida, queira nós queiramos ou não, a palavra de Deus vai ser cumprida, ela não vai voltar vazia. Tiago 1:18, ele nos gerou pela palavra da verdade, nós somos gerados pela palavra. E 1 Pedro 1:23, fostes regenerados por meio da palavra de Deus que é viva, operosa por toda a eternidade. A palavra de Deus será viva e operosa por toda a eternidade. Então nós somos gerados pela palavra, nós somos regenerados pela palavra. Oséias 4:6 fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Meu povo sofre porque não conhece a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus.
É a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que converte, é a palavra de Deus que convence. O pastor Jorge Imitian, no último encontro translocal, ele falou uma palavra que me impressionou muito. Sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, nós não convencemos nenhuma criança de 8 anos. Então, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, nós somos capazes de convencer e converter. Sem ela, não somos nada. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele se defendeu com a palavra. E ele falou, o diabo falou, se você está com fome, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse, está escrito. Está escrito aonde? Está escrito na palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nós temos que almoçar, tomar café, almoçar, jantar, 3 refeições por dia, e nós devemos comer a palavra de Deus 3 vezes por dia, pelo menos. Nós comemos proteína para gerar músculo, nós devemos comer a palavra para alimentar o nosso espírito. Ainda o diabo, não satisfeito, levou Jesus ao pináculo e falou, atira-te daqui, que teus anjos vão segurá-lo. E Jesus mais uma vez falou, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ainda não satisfeito, ele levou Jesus no lugar mais alto e mostrou toda a riqueza do mundo, todos os reinos. E falou para ele, tudo isso será seu, se me adorares. E Jesus mais uma vez falou, está escrito, somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. E o centurião, ele teve essa graça, né, de descobrir a chave do reino de Deus, que é a palavra. E nós somos filhos de Deus, nós que somos herdeiros da promessa, nós temos por obrigação levar a palavra a toda a criatura. Ide e levai o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra. E até quando nós devemos fazer isso? Até que Jesus volte. Muito obrigado, que Deus abençoe a igreja, todos os membros dessa igreja. Amém. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.